quando o relógio marca 19 horas e 55 minutos, é noite de quinta-feira, 30 de julho do ano de 2026. É o tempo das apresentações do programa Comunicações da Palavra. Na quinta-feira, o nosso destaque evangelístico, o plano simples de Deus para a salvação. E nesta noite, o texto de Mateus 19, de 16 a 22, o jovem rico. 19 horas e 55 minutos. O nosso programa já começou e o nosso lema é: vem conosco e te faremos bem. Vem para a palavra você também, porque o Edilson Basaglia vem para cantar para nós. Só Jesus é a saída. Cansado de lutar na vida, procurei uma razão melhor pra viver, pois no mundo eu não tinha saída, e então me aproximei de Jesus. Só Jesus é a saída, é a paz, a razão de viver. Ele tira o sofrimento daquele que nele crê. Só Jesus é a razão daquele que crê. Da minha vida, a paz toma conta do meu coração, e Jesus quer salvar sua vida. Não temas que Jesus é a solução. Só Jesus é a saída, é a paz, a razão de viver. Ele tira o sofrimento daquele que nele crê. Só Jesus é a razão daquele que crê. Só Jesus é a saída, é a paz, a razão de viver. Ele tira o sofrimento daquele que nele crê. Só Jesus é a razão daquele que 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 crê. Edilson Basaglia cantando para nós. Só Jesus é a saída. 19 horas e 59 minutos nessa noite de quinta-feira, 30 de julho do ano de 2026. Noite do destaque evangelístico, quando então temos um texto para falar a respeito da obra de evangelismo, da comunicação, das boas novas sobre Jesus Cristo, bendito e eterno Salvador. E nessa noite o nosso compromisso, o nosso texto
é o texto de Mateus capítulo 19, dos versículos 16 a 22, falando a respeito do jovem rico. Mateus capítulo 19 é o nosso texto. 16 a 22 é o trecho do capítulo 19 do Evangelho de Mateus. Deixa eu ir lá, vamos lá, depois eu entro na transmissão. Boa noite para a Tiana, que já nos encontrou. Não estamos com Ribeirão Preto hoje à noite, nem ontem estávamos e nem hoje. Será que está com problema no sinal lá em Ribeirão Preto? Pode ser, com esse tempo ocorrido na última sexta-feira. Não sei como está a cidade agora, né? Pode ser que sim. Mateus 19, do versículo 16 ao versículo 22, a palavra de Deus nos ensina, nos diz: E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? A pergunta de Jesus: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Presta atenção nessa palavra que ele diz: guarda os mandamentos. Ordens. A palavra em si, guarda os mandamentos. A própria palavra já dá uma ideia para você, mandamento, algo que você é mandado. É exigido de você que faça tal coisa. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse-lhe: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você quer entrar na vida? Jesus diz para ele: guarda os mandamentos. E ele mostra para ele. Disse-lhe o jovem, versículo 20: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Que me falta ainda? Ok, Ribeirão Preto conosco também. Boa noite, irmã Maria Inês Gonçalves Dias. Disse-lhe Jesus, versículo 21, Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vírgula aqui. Então, vem e segue-me. E o jovem, versículo 22, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Na compreensão bíblica da palavra de Deus, nós temos aqui então a narrativa do jovem rico. É um indivíduo que possuía bens, que tinha o seu patrimônio, a sua riqueza. E essa narrativa do jovem rico aqui de Mateus 19, do 16 a 22, ela ilustra que a salvação é pela graça e não por obras. Porque a plataforma do plano simples de Deus para a salvação, ela nos assegura, biblicamente, que a salvação é pela graça, por meio da fé. Não é por obras, por meritocracia, por méritos, por algo que você vai fazer, então, devido à ação
do realizar, você então é um merecedor da vida eterna. Não. O plano simples de Deus para a salvação é pela graça e não por obras. Então, com essa plataforma do plano simples de Deus para a salvação, Efésios 2, 8 e 9, é claríssimo sobre isso, nós vamos analisar o texto do jovem que vem para Jesus interessado em saber como ter a vida eterna. De imediato eu vou colocar para você algo que acontece com muitas pessoas. Eu vou colocar para você de imediato algo que estava no pensamento desse jovem, que ainda hoje é o que está no pensamento de muitas pessoas que ainda padecem, perdidos, sem o conhecimento das boas novas do Evangelho de Cristo Jesus. O que esse jovem buscava? Ele buscava a vida eterna. Mas sabe como ele buscava a vida eterna? Por mérito próprio. Ele buscava a vida eterna por mérito próprio. E Jesus expôs a falácia desse pensamento, revelando seu apego ao dinheiro, provando que ninguém pode salvar-se a si mesmo. Nós vamos para pontos fundamentais a respeito desse texto. E o primeiro ponto fundamental, para que eu e você tenhamos uma compreensão, entendimento, uma percepção desse texto, trabalhando para você, dentro da palavra de Deus, o plano simples de Deus para a salvação. Salvação é pela graça e não por obras. De imediato você tem um jovem que buscava a vida eterna por mérito próprio. O que eu preciso fazer? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer para herdar ou para ter a vida eterna? Pensa bem, o que eu tenho que fazer? Diferente de quando Jesus colocou para ele, o que Jesus quer que eu e você façamos é o vem e segue-me. Como é difícil abrir mão daquilo que mais te aprisiona e vir a Cristo e segui-lo. Vem e segue-me. Jesus dá uma ordem para ele. Abra mão daquilo que está te aprisionando, que está sendo um maior empecilho para você entender, encontrar e seguir no caminho para a vida eterna. Abra mão. Despreenda. Vem e segue-me. Você não pode perder de vista esse fato que Jesus diz para ele. Vem e segue-me. Vem e segue-me. Primeiro fato que eu quero colocar para você hoje à noite. A salvação não é por mérito humano. O rapaz tentou negociar o quê? A entrada no céu, baseando-se em sua o quê? Boa conduta, não é? Ele vai, quando Jesus falou para ele guardar os mandamentos, ele diz, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Isso eu tenho guardado. Olha a boa conduta dele. Ele está tentando negociar a entrada no céu, baseando-se na sua boa conduta. E geralmente, quando você fala desse fato, quando você menciona
a questão da eternidade, do céu, a pessoa já começa a pensar em algo dela que ela faz, que pressupõe então que ela está indo para o céu. Mas você percebeu que não volta-se para o Senhor Jesus? É interessante esse fato. A pessoa quer chegar à eternidade no céu por obras, por meritocracia. Não, não é assim. A Bíblia não ensina isso. Você tem vários episódios, várias narrativas de conversão. Eu já mencionei várias situações aqui. É preciso vir a Cristo. É preciso, pela fé, ouvir a voz de Cristo. Na verdade vos digo que aquele que ouve a minha voz e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. As ovelhas de Cristo ouvem a sua voz e o seguem. O princípio é esse: vem e segue-me. Ele está chamando. O erro do jovem rico. Sabe qual foi o erro do jovem rico? Tem um erro do jovem rico. Ele se achava, meu amado, autossuficiente. Havia nele uma autossuficiência moral. Esse rapaz acreditava que cumprir os mandamentos extremos, aliás, externos, ele achava que cumprir os mandamentos externos garantia de direitos diante de Deus. A autossuficiência moral. Esse é um grande obstáculo para muitas pessoas. Eu nunca matei. Dizem assim, né? Nunca matei, eu nunca fiz maldade. Engano. O coração do homem. Vamos lá para Jeremias. Deixa eu encontrar o versículo em Jeremias 17:10, é isso? Enganoso, Jeremias 17:9. Enganoso e perverso é o coração, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, versículo 10. Esquadrinho o coração e provo os pensamentos. E isto para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. O meu e o seu coração é enganoso, é perverso, mais do que todas as coisas. Então, o erro do jovem rico, a autossuficiência moral. Por essa tentativa de cumprir os mandamentos, assegurando para ele direito diante de Deus. Ele foi até, se você analisar, no versículo 20, quando Jesus mostrou os mandamentos, ele confiava nos mandamentos. Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Isso é fácil. Estou guardando isso aí faz tempo. Isso é fácil. O que me falta ainda? É quando Jesus diz para ele: vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Aí ele saiu triste. Aí ele ficou triste. Aí ele ficou decepcionado. A salvação não é por mérito humano. O erro do jovem rico, autossuficiência moral,
E agora, terceira colocação. Ignorância do pecado. Ignorância do pecado. Ele alegou guardar toda a lei desde o quê? Da mocidade ou da infância, sem perceber o quê? O que eu li para você em Jeremias 17, 9 e 10. Sem perceber a corrupção do próprio coração. A lei tem o objetivo de mostrar o pecado. Como miseráveis pecadores que nós somos, é impossível, nós não conseguimos guardar toda a lei. A salvação não é pela lei. Pela lei veio o conhecimento do pecado. A Epístola aos Romanos fala sobre isso. A salvação é pela graça. É uma obra feita porque graça é favor imerecido. É um favor que você recebe, mas não merece. Contrário da misericórdia, né? Misericórdia é aquilo que você merece, mas não recebe. A graça é você recebe, mas não merece. É a obra de Cristo. Então ele foi ignorante com respeito ao pecado. E havia também nele uma idolatria oculta. Essa idolatria oculta diz respeito que as suas riquezas eram o verdadeiro, letra minúscula, Deus em sua vida. Quebrando o quê? O primeiro mandamento. Que leva-nos a entender que devemos adorar só ao Senhor. E o dinheiro era um ídolo para ele. Por isso ele saiu triste, decepcionado. Um mandamento de Jesus. Parece simples, né? Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. A idolatria oculta. Muitas pessoas hoje estão presas ao vil metal, conforme a Bíblia menciona, ao dinheiro. E não vão abrir mão daquilo que está aprisionando-as, impedindo-as de vir a Cristo. A resposta de Jesus para esse jovem rico é uma quebra da ilusão. Jesus confrontou o jovem com um padrão impossível de cumprir sozinho, exigindo que ele abandonasse seu ídolo, o dinheiro. A quebra de ilusão. Mostrou para ele que, embora ele se gabasse, se jactasse, se orgulhasse de que na sua mente, no seu ser, ele guardava todos os mandamentos, que era, isso é fácil, tem que guardar desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Manda mais. Tô bom, tô 10. Aí isso é fácil. Tem guardado desde a minha mocidade. O que me falta? Manda aí, manda mais um. Tá faltando o quê? Vamos lá, tem que ter mais alguma coisa e vamos já resolver isso agora. E essa resposta de Jesus, essa quebra da ilusão, vem o foco na graça, a exigência de vender tudo, revelou que o homem não podia salvar-se a si mesmo. Não é que ele teria que vender. Vamos entender um ponto muito importante aqui agora, hein? Vamos entender um ponto muito importante aqui agora. O homem não pode salvar-se a si mesmo. Reforçando que a salvação é um dom divino e não a conquista. Era uma ordem para testar.
a confiança dele em Cristo. Você vê que Jesus diz para ele, terás um tesouro no céu, vem, segue-me. Ele teria que seguir Jesus, aceitar Jesus, ter Jesus como seu Senhor e Salvador. A lei não salva. A sua função é mostrar ao homem a sua incapacidade de alcançar o padrão de santidade de Deus. O problema é o pecado no coração. Ao ordenar que vendesse seus bens, Jesus não instituiu o desapego material como pré-requisito de salvação. Não. O mestre usou o dinheiro como um espelho, vamos dizer assim, para revelar o ídolo do jovem. O rapaz amava o dinheiro mais do que a Deus, violando o primeiro mandamento. Então ele não guardava os mandamentos. O plano simples de Deus, a verdadeira salvação, exige o reconhecimento de que somos pecadores falhos. A confissão, o arrependimento genuíno, e a entrega total a Jesus, aceitando-o como único e todo suficiente Salvador. Eu tenho um vizinho meu que coloca Jesus de braços dados com a idolatria. Não, é só Jesus. O nome é Jesus. A essência do plano simples de Deus afasta-se de qualquer esforço religioso, místico ou financeiro. Consiste biblicamente em reconhecer a própria falência espiritual e depositar total confiança em Cristo. Peraí, caiu, deixa a folha lá. Minhas folhas caíram, foram parar no chão. Deixa minhas folhas lá. Também estava já no finalzinho. 20 e 22. Eu vou orar agora. Plano de salvação do jovem rico. Ele saiu triste, porque possuía muitas propriedades. Mas ele teve um momento na presença de Jesus e saiu triste. Rejeitou a ordem de Jesus. Nenhuma ordem bíblica, nenhum mandamento é algo apresentado que não há a possibilidade em Cristo de alcançarmos nele, por ele, para ele a condição. Vamos orar. Eterno Deus, nesta noite eu quero expressar o reconhecimento da importância desse texto na obra do Santo Espírito, tornando fundamental esse texto, a compreensão do mesmo, pela obra do Santo Espírito em cada vida, em cada coração, em cada pessoa, agora ou depois, recebendo esse nosso momento na palavra do Senhor. Que haja compreensão, que haja entendimento e que pessoas venham a Cristo recebendo-o e seguindo-o pela fé. Que aquilo que não fora feito pelo jovem rico seja a realidade acontecendo com amados que vão reconhecer e abrir mão daquilo que está impedindo-os de ouvir a ordem de Jesus, obedecer e vir para segui-lo pela fé. Também, Deus eterno, temos nomes que temos orado. Denise Maria, o Senhor está cuidando do pulmão e do coração dela e nós estamos descansando aos cuidados do Senhor.
missionária Meire Celinha, lá em Rondônia. A poderosa mão do Senhor está sobre estas missionárias, como também o pastor Albertino e o pastor Fresala, no continente africano. Também Deus, a bondosa mão do Senhor, tem se mantido estendida em misericórdia e graça diante da enfermidade da missionária Angélica. Ela tem alcançado o fortalecimento do Senhor. Também damos graças pela irmã Cláudia, a obra do Senhor na vida dela e a dedicação que ela deve a cada dia apresentar em devoção ao Senhor. Irmã Inês, ó Deus, em Ribeirão Preto, o Senhor tem cuidado dela e ela está aguardando, ó Deus, a tua providência, abrindo-lhe a porta da esperança, dessa cirurgia que ela está aguardando acontecer e acontecerá, porque o Senhor é fiel. Também o fortalecimento espiritual das minhas irmãs Tiana e Fátima, nesta noite, Deus, da minha esposa e minha filha Estela, sejam fortalecidas pelo Senhor. Ó Deus eterno e bendito, orando também pela obra do Senhor com a Dona Maria Cordeiro, seu filho Fernando, orando também pela irmã Marta Joia, irmã Nancy, próximas na idade, sejam fortalecidas pelo Senhor, lembrando os amados que têm nos acompanhado. Oramos pela Alessandra Alves na transmissão conosco, sua casa, sua família, a obra do Senhor sendo clara, precisa, cristalina em sua vida. Clamo também ao Senhor pela salvação Verônica Batista, o Elias, meu sobrinho Júlio, Jaqueline e João Henrique, minha irmã Ângela, Deus, e também no quadro de saúde, tratando no Hospital de Amor, que a irmã Suveli e sua família. Ó Deus, oramos pela obra de fortalecimento, de restauração da irmã Suveli. E também, ó Deus, temos orado pela casa da Dona Divina, sua filha Maria Eduarda, sua netinha Maitê, seu filho Reginaldo Júnior. Ó Deus, cremos no poder da palavra do Senhor alcançando estes e que haja decisões para Cristo, recebendo-o como Senhor e Salvador. Paulo Napolitano também, Deus, oramos pelo seu problema com o pulmão, mas também com o coração para Jesus, crendo na obra da palavra, da mensagem do Evangelho, alcançando o seu coração. O Luiz Antônio também, ó Deus, eu lembro dele, menciono ele e a sua família, ao claro conhecimento de Cristo Jesus e da obra que só Jesus realizou em favor do pecador perdido, para que em Cristo, vindo ao conhecimento dele como Senhor e Salvador, nele há esperança de vida eterna. Eterno e bendito Deus, coloco também irmã Rosângela, sua família e familiares no altar do Senhor e a aquisição da casa própria, que em breve ela alcance a graça do Senhor e venha a testemunhar dentre as maravilhas do Senhor também essa maravilha. Por tudo dou graças, ó Deus, colocando-me na tua presença nesta noite, lembrando os amados por quem temos orado a cada dia, crendo no agir do Senhor. No nome de Jesus, eu oro nesse momento. Amém. 2029. Vocês ainda estão aí para apertar a teclinha? Ó, minha filha Esther Regina. Esther Regina não deu boa noite para nós, né, Esther? Tem que escrever boa noite. Aqui estou eu acompanhando, né? Você entra e sai, né? Às vezes nem tá, mas acho que tá. Espero que esteja, né? Essa já não mora mais com a gente. Mudou, já faz 2 anos. Está com 2 anos que deixou a casa paternal e o aconchego maternal.
Vamos para a bênção oraônica nesse momento, 20 horas e 30 minutos. Enquanto eu faço a bênção oraônica, vamos lá para as curtidas. Alguém está fazendo? A Sebastiana? Minha irmã Tiana? Tá ok, vamos então, eu vou fazer a bênção oraônica. O Senhor te abençoe, te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. E amanhã, semana passada, nós tivemos uma representação do programa Comunicações da Palavra a respeito do concurso Academia Bíblica, mas amanhã teremos a Jesus andando por cima das águas, mar tempestivo, revolto. Amanhã, esteja conosco, assuma esse compromisso, tá ok? Querendo Deus, novo encontro amanhã às 19h55 até às 20h30. Eu estou partindo 20h30. Tchau, gente, até amanhã.